Bom, esse terceiro torneio vencido pelo Botafogo em 70 tem algumas curiosidades, e eu, como eu gosto, acho que é a minha veia de jornalista, né, eu trago muita contextualização, eu gostaria que você guardasse o nome de 2 jogadores aqui, porque são 2 jogadores que vão voltar dessa excursão numa outra condição. Um, de forma positiva, se firmando como um jogador importantíssimo do Botafogo, um dos grandes craques, um dos caras mais estilistas da história do Botafogo, e o outro que, infelizmente, encerra a sua história profissional com o Botafogo, não a sua história afetiva. Eu me refiro a Ney Conceição, que volta dessa excursão como titular absoluto do meio-campo. Por quê? Porque o Afonsinho se despede do Botafogo nessa excursão. O Afonsinho, acho que muita gente sabe dessa história, a gente vai trazer isso, do imbróglio envolvendo o Afonsinho, questão da barba, do cabelo, e aí o passe que vai para a justiça, e o Afonsinho acaba ganhando, né, na justiça, mas, na realidade, houve um chamado entreveiro do Afonsinho com o Zagallo, que era o treinador do Botafogo, em 70, antes da Copa do Mundo. Vamos guardar isso, tá, gente? Vem a Copa do Mundo no meio do ano. Essa competição foi em fevereiro, tá? Eu vou chegar lá. Mas antes do torneio na Venezuela, o Botafogo foi ao México, disputar um torneio ao México. O Afonsinho, evidentemente, estava na delegação e lesionado. O Botafogo foi disputar esse torneio no México, no hexagonal no México, e o Afonsinho já vai para a viagem lesionado. O Zagallo não conta com o Afonsinho para a estreia contra a seleção mexicana. Seleção mexicana. Eu fui apurar, os jogadores eram realmente os jogadores da seleção mexicana que sediaria a competição. Isso nós estamos falando em 1970, lembra? Tricampeão mundial, Brasil, Taça do Mundo é nossa, aquela coisa toda. Então, a seleção mexicana recebeu o Botafogo, foi 0-0 o jogo. O Botafogo jogou meio que, como o Marcelo citou bem, a estratégia, o esquema tático do Botafogo sempre foi de muita velocidade, né? Então ele segurava. Olha a cachorrada, hein? Cachorrada, hein? Olha a cachorrada. Estão ouvindo? Não, só eu que estou ouvindo o cachorro aqui, não? Nossa. Não. Olha, eu ouvi também. Nossa Eu ouvi também. Disparou aqui. Mas não são os meus, não. Não, ninguém é dono. Nessa hora, ninguém é dono de cachorro. Não, mas aqui tá um silêncio danado. Não tem cachorro aqui latindo, não. Mas tu ouviu o cachorro? Ouvi aí, Ou eu tô ficando maluco, ou então... Aqui. Ah, tá. Foi por aí? Foi por aí, Marcelo, na rua? Foi aqui atrás. Meu Deus do céu, tá invasão de cachorro. Então, beleza. Isso faz parte, mas enfim, vamos lá. Então, o esquema tático do Botafogo era muita velocidade, né? Era um meio-campo de muita qualidade e que tinha um gênio de bolas longas, que era o Gerson, e ataques muito rápidos. E o Botafogo jogou fechadinho no contra-ataque. Um pequeno detalhe que eu deixei agora, esse pequeno detalhe para agora: o Botafogo foi sem o Jairzinho para essa excursão. Tá? O Jairzinho estava negociando renovação de contrato, as renovações de contrato do Jair a partir do fim da década de 60. Todas essas negociações eram complexas, eram muito difíceis. E Jairzinho, sem contrato, não viajou. No lugar do Jair foi um ponto esquerda da base, o Victor Epanor. Muitos anos atrás eu consegui trocar uma ideia com ele por telefone. Enfim. Você falou do Gerson, mas em 70 não, né? Não. Eu estou falando do sistema tático do Botafogo. Era o Gerson. Sim, porque após a eliminatória, ele foi para São Paulo. Tanto que era o Afonsinho. Em 69, isso. Exatamente. Isso. O Afonsinho entra no lugar do Gerson. Eu citei o Gerson porque o esquema tático passava o Gerson metendo bola, Carlos Roberto mais plantadão. E quando o Gerson é negociado, já que o Narral lembrou bem isso, o Afonsinho, que era um jogador que veio de Jaú, né, para o juvenil do Botafogo, era visto já desde sempre como substituto do Gerson. Falar, quando o Gerson parar, é o Afonsinho. Então, por isso eu citei o Afonsinho, porque é uma história bastante maneira. Porque, mesmo com todo esse imbróglio, a questão afetiva jamais deixou que o Afonsinho não continuasse tendo sentimento pelo Botafogo. Né? Afonsinho é uma das figuras mais emblemáticas como torcedor, inclusive, do Botafogo. Então, voltando, exatamente.
sem o Gerson, o Afonso era o cara que fazia a garotada correr na frente, né? E sem o Afonsinho, o Zagallo optou pelo Ney, que era um garoto, um cara que estava se firmando ainda no Botafogo, muito talentoso, uma habilidade extraordinária, tanto que ganhou o apelido de Ney Chiclete, né? O Pelé deu o apelido dele de Ney Chiclete, porque grudava a bola e tal, aquela coisa toda. Mas o Ney tinha uma característica um pouco diferente. O Ney não era aquele cara de olhar e botar 30, 40. Ele tinha qualidade para fazer isso, claro. Mas o Ney era um cara mais da cadência, dribla, coloca e tal. E isso acabou fazendo com que o Carlos Roberto mudasse um pouquinho a função dele. Carlos Roberto passou também a ir um pouquinho mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Zagallo faz essa alteração já para a estreia contra a seleção mexicana, aguardando o retorno do Afonso. Só que quando chega o segundo jogo, o Afonsinho diz que está sem condições. O médico da delegação, que era o René Mendonça, que foi jogador do Botafogo, tricampeão de amadores, cara, um jogador muita referência lá atrás, com o Tatá, com o Otto Wilma, que foi, aliás, amigo do meu pai, com vários jogadores importantes do tricampeonato de amadores, que a gente vai falar sobre esse tricampeonato, que ele é emblemático. O doutor René Mendonça falou, olha, ele não tem condição de jogo. E o Zagallo se irrita com isso e fala, bom, Ney, a camisa é tua. E dá a camisa de titular, a camisa 8, para o Ney Conceição. E o Ney passa a ser o titular nessa excursão do Botafogo. Por quê? Porque o Afonsinho não jogaria mais pelo Botafogo. O Afonso não joga mais na excursão e na volta acontece todo o imbróglio envolvendo o Afonsinho. Ele é afastado, e isso é uma história que a gente vai contar quando for conversar sobre o Afonsinho. Bom, mas enfim, então só para fazer essa contextualização, o Botafogo antes disputa esse torneio do México e termina em terceiro lugar. Ele perde para o Spartak Trnava, é isso, Trnava, e guarda esse nome, tá? Esse nome é importante. Ele perde por 3-1 e termina o torneio em terceiro lugar. Ganha até uma taça e coisa e tal, beleza, e sai do México e vai para a Venezuela disputar o torneio triangular, que é esse o nome que os caras davam, o triangular de Caracas. Muito bem. Primeiro adversário do Botafogo, seleção da União Soviética. A seleção da União Soviética estava na Copa do Mundo de 70, no México. Ela utilizava esse torneio como preparatório, né? Como uma etapa de preparação para o Mundial. Aí você pode perguntar, mas os caras foram com um time mesclado? Realmente foi com um time mesclado. 10 dos jogadores que enfrentaram o Botafogo foram para a Copa. 10. Não é banco de reserva, não. 10. Então, 10. Dentre esses jogadores, um dos grandes nomes da história do futebol soviético, que é o Shesternyov. É um jogador bastante emblemático. Ele era o capitão do time, enfim. E o Botafogo vai jogar contra a seleção da União Soviética. De novo, não um combinado, não, hein? Não um cata-cata. Era a seleção dos caras. Bom, moral dessa história, Botafogo 1. Seleção da União Soviética, nada. O gol foi do Roberto no finalzinho do primeiro tempo. E o Botafogo faz tem uma exibição muito legal, muito convincente, vencendo por 1-0. Esse torneio, como eu falei, é um triangular. Para quem não sabe, triangular são 3, tá? E, às vezes a gente tem que, né? Hoje em dia a gente tem que dar uma alertarizada, dar o nosso professor de matemática. Você dá aula de aritmética e de geometria também, Marcelo? Sim, sim. Tá em casa, né, irmão? Então, faz de novo o triângulo. Triângulo é legal, olha lá. Isso aí é um triângulo, tá, gente? Bom, para quem não. 3 ângulos. Exato. Beleza. E aí o Botafogo, ou seja, pelo regulamento, o jogo seguinte seria Botafogo e o Spartak. Trivana, lembra disso que eu falei que o Botafogo tomou um pau de 3-1? Beleza. E só o terceiro jogo do torneio seria o Spartak contra a seleção da União Soviética. Só um detalhe. Spartak, na Tchecoslováquia, esse time é um time da Tchecoslováquia, a seleção da Tchecoslováquia também disputaria a Copa de 70, inclusive no grupo do Brasil. Tá? Então, muito bem. E quando se fala de Spartak lá é mais ou menos como Silva, né? Porque tem vários Spartaks,
inclusive na Rússia, né? Hoje Rússia e tal, e tinha o Spartak Praga e esse que é o Trnava. Muito bem. Esse time, eu gosto de pegar todos os adversários internacionais, eu gosto de dar um levante na escalação para ver que nível que os caras... se é o time titular, se não é, enfim, e a relevância desses jogadores. Cara, os caras vieram com o time titular. E desse time titular mesmo, 4 desses caras foram para a seleção tcheca, que disputou a Copa de 70, inclusive jogaram os 4 contra o Brasil. O Dobias, não é Tobias, é o Dobias, o Kuna, o Hangara e o craque do time, que era Josef Adamek. Eu me lembro bem do Adamek, porque eu era muito criança e tinha um álbum de figurinha da Copa. E eu me lembrava bem de 3 jogadores daquela seleção. Goleiro, Victor, que falavam pra caramba, ele era considerado o melhor goleiro europeu, o substituto do Yashin na Europa, aquela coisa toda. E o Petras, que faz o gol, né, o gol contra o Brasil. Aliás, a Tchecoslováquia faz 1-0, o Petras se ajoelha e faz um sinal da cruz meio esquisito lá, mas ele faz. E aí o Jairzinho, quando faz o gol, ele repete o sinal. Então, 4 jogadores do Spartak eram da seleção tcheca. E o Adamek, que fez 2 gols na vitória dos caras por 3-1, abre o placar. Então, meu Deus, vai virar negócio de freguesia. Negativo. Nada disso. O Botafogo vai atrás, consegue o empate. E uma curiosidade. No finzinho do jogo, Humberto Reis, que acaba jogando na posição do Jair, né? Humberto Reis, qual é a curiosidade? Humberto era o treinador do Botafogo em 84, quando o Botafogo ganha o torneio de Genebra, correto? Isso. Ele era o treinador. Humberto faz o gol do título do Botafogo desse torneio de Caracas. O Botafogo vira o jogo para 2-1 e é campeão do triangular de Caracas. Muito bem. O torneio termina, o Botafogo ganha esse título. E eu quero fazer só uma ressalva para a dificuldade que a gente tem como historiadores. Marcelo bem lembra a questão envolvendo a divergência de informações de vários jornais e tal. Esse torneio de Caracas ele foi disputado em fevereiro. Fevereiro, no Brasil, 1970, Carnaval. Os jornais absolutamente abriam mão, inclusive deixavam de circular. Tinha jornal, por exemplo, alguns dos jornais ficaram 3, 4 dias sem circulação. A maioria dos jornais não circulava e, evidentemente, que para quem trabalhou com redação de jornal sabe disso, né? Você tem plantões. E tinha uma galera que era deslocada para a cobertura de carnaval. Então, a editoria de esporte ficava minguada e absolutamente a cobertura desse torneio ela é comprometida. Então, os boletins do Botafogo dão uma chancela, mas uma chancela que a gente tem que ficar um pouco atento também em função disso, porque havia representante, mas não é, vamos dizer, a escalação oficial. O que eu quero fechar aqui a minha participação, e antes da gente dar as nossas opiniões, apesar do spoiler que o Marcelo me deu, mas deixa muito claro, gente, que as conquistas do Botafogo são inúmeras, mas são inúmeras, ainda mais uma determinada fase da história do Botafogo. A gente tentar vitaminar certas conquistas, na minha visão, ela pode embaçar as mesmas conquistas, porque o Botafogo jogou contra adversários realmente duríssimos, porém, os torneios eles não tinham chancelas oficiais. E aí, quando a gente começa a querer forçar um pouco mais a barra, a qualidade dos adversários, até a dureza dessas conquistas, elas são deixadas de lado para que comecem a acontecer batalhas de narrativas. E aí, esse é o ponto que a gente vai, inclusive, discutir, inclusive na resenha mesmo. Então, finalizando aqui, o Botafogo ganha um torneio em Caracas em 67, ganha um torneio em Caracas em 68 e ganha um torneio em Caracas em 70. Volta, infelizmente, nessa excursão, né? Sem
um dos grandes jogadores da sua história, um cara que poderia ter rendido muito mais, que é o Afonsinho, mas o Botafogo ganha um cracaço, que é o Ney Conceição. Para fechar mesmo, o Botafogo ganha também um outro jogador nessa excursão. Ele se firma nessa excursão, que é o Zequinha. O Zequinha, o ponta-direita, o Zeca Diabo, em tese ele vai como reserva do Rogério convocado para a Copa do Mundo de 70, e o Zequinha ali entra em determinadas partidas e arrebenta, voa abaixo. Quando volta, o Zagallo dá uma declaração bastante contundente, dizendo que o Botafogo tinha ganho um outro ponta-direita. Por coincidência, uma coincidência ruim, né? O Rogério acaba se machucando no México, convocado, e, cara, honestamente, nunca mais o Rogério voltou a ser aquele ponta que era, né? Era aquela lesão muscular que foi interminável, ela prejudicou demais a carreira do Rogério, mas o Botafogo tinha o Zequinha, que passa a ser um ponteiraço no Botafogo.